Vamos então começar a segunda parte desse capítulo. Nós vimos na primeira parte que o Alexandre está tentando aqui junto na casa da Esther entender o que aconteceu com o Raul para que ele possa ajudar da melhor forma possível. Aí nós paramos na primeira parte quando ele está procurando os visitadores, perdão, que são os trabalhadores junto às casas, às famílias, né? Nós paramos aqui. Procuremos algum dos nossos irmãos visitadores. Temos necessidades de informes iniciais para dar uma afeição imediata ao nosso trabalho intercessório. Porque Alexandre demandasse outros aposentos, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora desejasse continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Meu amigo é visitador em função ativa? Sim, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que desejávamos. Então, o irmão visitador explicou-se razoavelmente. Conhecera Raul de perto, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Todavia, não pudera, nem ele, nem outros amigos, evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Suicídio? Interrogou Alexandre, procurando informar-se de maneira completa. A viúva acredita em assassínio. Entretanto, ponderou o novo amigo, ele soubera dissimular com cuidado. Meditara por muito tempo o ato infeliz e no último dia fizera a aquisição do revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais, e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-o supor tivesse havido doloroso crime. E chegou a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? Indagou Alexandre, paternal. Sim, esclareceu o interlocutor. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, friamente deliberada, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Infelizmente, ele, por ter premeditado a morte, pelo livre-arbítrio, por ser um suicida, eles não puderam ali socorrê-lo e ele ficou nas mãos ali dos espíritos menos esclarecidos que o retiraram, o levaram para que eles pudessem retirar as suas energias, abusar dele. São espíritos perversos, com as mesmas índoles e perversidades que tinham quando estavam encarnados. Como pôde compreender, não nos foi possível perdão. Como pôde compreender, se eu esperar melhorar da tosse, eu não gravo mais. Então, vocês desculpem, mas tá difícil de melhorar. Perdão. Como pôde compreender, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra que o carregam por aí. O instrutor parecia satisfeito com as elucidações. E quando vi que se dispunha a terminar a palestra, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante
ouvir o visitador? Não, explicou Alexandre tranquilamente. Indagaremos do próprio interessado. Despedimos-nos. Determinada indagação, todavia, atormentava-me o cérebro. Não a convite por muitos instantes, dirigindo meu generoso orientador. Desculpa. Não a contive. Eu li errado. Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada, em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso, que converta maus em bons e ignorantes em sábios de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, como nós vimos ali na primeira parte, né? A maneira de era as paredes. Outros, contudo, e em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas, que afrontam o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva pelos descasos das oportunidades divinas são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Então nós vemos aí o porquê da preocupação do Alexandre, né? E a explicação, como eu já havia dito, do bando. São delinquentes ali em bando que assaltam aqueles invigilantes. E um suicida mais invigilante impossível, né? No entanto, o visitador regional, como guarda destes sítios, inquiria espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Se ele fosse vítima de assassínio, sim, respondeu o instrutor, porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, quer dizer, não são obsessores que estão ali fazendo com que ele cometa o suicídio, foi previamente liberado. O visitador não falou de obsessores, falou dele mesmo, que vinha planejando ali há tempos. Então, não era uma obsessão, algum obsessor instigando isso, era ele mesmo que planejou. Então, aí a culpa dele é maior. Toda desencarnes, um é diferente do outro, não existe dois desencarnes iguais, como mesmo no suicídio não existe dois desencarnes iguais. Cada um vai caminhando conforme as suas escolhas, o seu livre-arbítrio e os seus merecimentos já adquiridos. Então, cada um vai ter um tratamento ou uma forma diferente, né? Vimos aqui, ele, pelo livre-arbítrio dele, se viu nas forças, se viu no domínio ali, sendo carregado pelos irmãos delinquentes. Então, ele coloca aqui que aqueles que são vítimas conseguem entrar em contato, né, com as correntes de forças magnéticas suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem intromissão de inimigos ocultos, quer dizer, não tem obsessores ali,
como este, sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Por isso que o visitador, por ser, não pode fazer nada, não pode ajudá-lo. Mesmo o espírito superior não teria permissão ali de ajudá-lo, porque ele escolheu. Ninguém vai contra o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos entender isso. Nós somos deuses. Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus. E temos que ter responsabilidade por aquilo que criamos. E ele criou toda essa situação. Então, já que ele quis, ele criou, ele vai vivenciá-la com todas as suas consequências. Até que, nós vamos ver aqui o Alexandre, pela intercessão da prima e da esposa que foram pedir ajuda, vai haver a intercessão do Alexandre aqui para ajudá-lo, né? A pedido de espíritos melhores, superiores a ele, né? O Raul, que é o suicida. Mas, indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Esboçou Alexandre um gesto de tolerância fraterna e acentuou. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada. De novo, é a questão do livre-arbítrio. Com plena consciência de suas atitudes. Ele que escolheu, ele que quis, tinha consciência do que estava fazendo. É a lei de ação e reação. Ele tem que assimilar a reação do ato que ele cometeu. Não tem como fugir da reação. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigam venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras, e depois de ligeiro intervalo acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Então ele pediu ali que o André se mantivesse em oração para que ele seja a sustentação ali para o Alexandre, que entraria ali também em oração pedindo auxílio para que ele, através da capacidade de visão que ele tem, a capacidade de sintonia que ele tem, ele pudesse localizar aonde estava o Raul. Não obstante conservar-me em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí, alguns instantes, Alexandre tomou a palavra e exclamou, como quem estivesse voltando de surpreendente excursão: podemos seguir adiante. O pobre irmão, semi-inconsciente, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros em lugarejo próximo. O instrutor pôs-se a caminho, seguiu, passo a passo, em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente
a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Então nós vimos aqui a atitude de vigilância assumida, preocupação dele, a vigilância, porque ele sabia que estava entrando num terreno ali com muitos irmãos trevosos, né, ignorantes, e que ele precisaria de toda a sua força, de toda a sua energia e principalmente de toda a sua paciência e tolerância para poder lidar com esses irmãos que também são filhos de Deus, irmãos de Jesus, dignos de compaixão, necessitados de ajuda. Mas ali não era o caso, ali ele estava para ajudar o Raul. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Diante do local em que se processava a matança de bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados, em lastimáveis condições, atirava-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Então eles estavam ali tentando beber aquele sangue, mas aurindo as energias que ainda estavam naquele sangue dos animais sacrificados, né, no matador. Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Está observando, André? Estes infelizes irmãos, que não nos podem ver pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Então nós vemos ali, diante daquela cena grotesca de vampirismo, né, desses irmãozinhos menos esclarecidos, vemos a piedade do Alexandre pela condição desses irmãos. Poucas vezes em toda a vida eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali puderam observar não me haviam impressionado com tamanho amargor. Desencarnados à procura de alimentos daquela espécie, matadouro cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses o sangue de touros e cabritos. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir, como em outro tempo, que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Ele ficou tão horrorizado que ele baixou ali as vibrações dele e ele começou, a mente dele começou a ficar num turbilhão. Ele não conseguiu ter para com os irmãos a mesma compaixão que o Alexandre teve ali. São irmãozinhos dignos de pena, numa cena horripilante de vampirismo. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou. Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Então, saia do seu mundinho, saia das suas ideias preconcebidas, olhe com outros olhos. Quantas pessoas aqui na Terra não comem coelho, frango ao molho pardo, que é sangue? Come aquelas linguiças de sangue. Então, mudasse o olhar
né, mudasse o ponto de vista, porque infelizmente os encarnados se põem nessa mesma situação, devorando os animais que foram abatidos. Então não tivesse um outro ângulo de visão, é isso que ele coloca. Quebre a concha da interpretação pessoal, do seu ponto de vista, do seu olhar, do seu umbigo. E venha para o campo largo da justificação. Comece a entender os problemas e a situação desses irmãos trevosos, né? Não visitamos nós, ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Eu estava encarnado, não ia no açougue, não via matar galinha, não via matar porco, matar os animais, não participava ali do pingar do sangue das galinhas. Não tem muita diferença, não, infelizmente. Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos porcos. A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já fomos, olha só, com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já fomos dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance a serviço do próximo. Olhar para o outro sempre com essa empatia de se colocar no lugar dele. Já estivemos ali na mesma situação, já passamos por esses mesmos problemas e sabemos o quanto é difícil se elevar, como é difícil aprender, como é difícil, né, a escada que nos leva ao alto. Então, temos que olhar para eles com compaixão. A advertência fora utilíssima. As palavras do instrutor caíram-me na alma a preceito, retificando minha atitude mental. Então, ele estava naquele vagalhão porque ele estava ali julgando, se repugnando com o pavor de ver aquela situação. E ali, né, entendendo, compreendendo que é uma fase que todos esses irmãos um dia vão melhorar, um dia vão crescer, ele acalmou a mente, né, ele voltou como ele diz aqui, retificando minha atitude mental, voltou à sua tranquilidade mental. Encarei sereno o quadro sobre meus olhos e, notando que me reequilibrara, Alexandre mostrou-me uma entidade de aspecto lamentável, semelhante a um autômato, a vaguear em torno dos demais. Depois de fixar-lhe os olhos quase sem expressão, reparei que a sua vestimenta permanecia ensanguentada. É o suicida que procuramos, exclamou o instrutor claramente. Que? Perguntei espantado. Por que precisariam dele os vampiros? Semelhantes infelizes, elucidou Alexandre, abusam dos recém-desencarnados sem qualquer defesa, como este pobre Raul, nos primeiros dias que sucedem à morte física, subtraindo-lhe as forças vitais depois de lhes explorarem o corpo grosseiro. Infelizmente, né, são irmãos trevosos, com descaminhos, né, com atitudes menos dignas que mantinham na Terra, continuam com as atitudes menos dignas e continuam com as suas perversidades
no plano espiritual. Então, tanto abusavam dele fisicamente, como também retiravam dele tudo que podiam em termos de energia, porque o fluido vital de um suicida continua, porque o fluido vital é como oxigênio num tanque de oxigênio, ele tem tempo de duração. Então ele encurtou a vida dele, é o livre-arbítrio dele, mas o fluido vital dele continua ali, porque ele tinha mais um tempo de vida na Terra. Então é como se estivesse vazando o oxigênio ali do tanque, estavam se alimentando desse fluido vital dele, que estava saindo ainda do perispírito dele ali. Estava atônito, lembrando as antigas informações religiosas sobre as tentações diabólicas, mas o orientador firme na missão sagrada de auxílio obtemperou. André, não se impressione em sentido negativo. Todo homem encarnado ou desencarnado que se desvie da estrada reta do bem pode vir a ser perigoso gênio do mal. Não temos tempo a perder. Vamos agir socorrendo o desventurado. Seguindo o prestimoso mentor, aproximei-me também do infeliz. Alexandre alçou a destra sobre a fronte de Raul e envolveu-o em vigoroso influxo magnético. Dentro de poucos instantes, Raul permanecia cercado de luz, que foi vista imediatamente pelos seres da sombra, observando eu que a maioria se afastou, lançando gritos de horror. Eles têm medo da luz, né? Vendo a claridade que rodeava a vítima, estavam lívidos, espantados. Um dos algozes mais corajosos replicou em voz alta: deixemos este homem entregue à sua sorte. Os, abre aspas, espíritos poderosos, fecha aspas, estão interessados nele. Larguemo-lo. Enquanto se retiravam os verdugos apressadamente, como se temessem algo que eu não podia compreender ainda, em face da aproximação bendita daquela luz que vinha de mais alto, perdia-me em dolorosas interrogações íntimas. O quadro era típico das velhas lendas de demônios abandonando as almas prisioneiras de seus propósitos infernais. As palavras, abre aspas, espíritos poderosos, fecha aspas, haviam sido pronunciadas com indisfarçável ironia. Pela claridade que envolvera o suicida, sabiam eles que estávamos presentes e, embora fugissem medrosos, alvejavam-nos com zombarias. Aos poucos, o matadouro de grandes proporções estava deserto de vampiros vorazes. Alexandre, dando por fim da operação magnética, tomou a mão do amigo sofredor, que parecia imbecilizado pela influenciação maligna, e conduziu-o para fora a caminho do campo. Falou-me bondoso. Perdão. Não guarde no coração as palavras irônicas que ouvimos. Esses irmãos desventurados merecem a nossa maior compaixão. Vamos ao que nos possa interessar. Recomendou-me amparar o novo amigo, que parecia inconsciente de nossa colaboração. E depois de alguns minutos de marcha, estacionávamos sob a árvore frondosa, depondo o irmão enfraquecido e cambaleante sobre a relva fresca. Impressionado com o seu olhar inexpressivo, solicitei os esclarecimentos do orientador, cuja palavra amiga não se fez esperar. O pobrezinho permanece temporariamente desmemoriado. O estado dele, depois de tão prolongada sucção de energias vitais, é de lamentável inconsciência. Em face da minha estranheza, Alexandre acrescentou: que deseja você? Esperaria por aqui o processo de menor esforço? O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder.
mormente para aqueles que caem voluntariamente sobre os teus tentáculos, né? Principalmente para aqueles que pela escolha, pelo livre-arbítrio, caem nos tentáculos dele, como é o caso do suicida. E não se pode subestimar os nossos irmãozinhos menos esclarecidos, porque o magnetismo, as forças energéticas, as forças que trabalham neste universo, né, tanto para encarnados como para desencarnados, são energias. As energias não são boas nem são más, depende de quem as manipula. Então a mesma energia que é manipulada por um ser elevado para ajudar alguém, magnetizá-la, auxiliá-la, essa mesma energia pode ser usada por um irmãozinho trevoso, trabalhando para o mal, para sugar energias, para prejudicar, para atrapalhar, para fazer sofrer aquele irmão a quem ele está enviando energia. A energia é a mesma, a diferença é o modo e quem a está usando. É como a arma não faz nada. O problema da arma é quem a está usando. Mesma coisa acontece com a energia. O magnetismo do mal está igualmente cheio de poder, mormente para aqueles que caem voluntariamente sobre os seus tentáculos. Em seguida, inclinou-se paternalmente sobre o desventurado suicida e indagou: Irmão Raul, como passa? Eu, murmurou o infeliz, como se estivesse mergulhado em profundo sono. Não sei, nada sei. Lembra-se da esposa? Não, respondeu o suicida de modo vago. O instrutor levantou-se e disse-me: a inconsciência dele é total. Precisamos despertá-lo. Em seguida, determinou que eu permaneceria ali em vigilância enquanto buscaria recursos necessários. Não podemos acordá-lo por nós mesmos? Interroguei admirado. O orientador sorriu e considerou. Bem se reconhece que você não é veterano em serviços, abre aspas, intercessórios, fecha aspas. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Ele está esquecendo que ele está ali, né, com um tiro no coração. Vamos lembrar que o nosso perispírito, ele acompanha tudo aquilo que acontece com o nosso corpo. Se nós sofremos um acidente, se a gente sofre um desastre, um atropelado por um trem é um acidente, nós vamos acordar no plano espiritual com o nosso perispírito totalmente recomposto. Não acontece nada com o perispírito. Mas, se aquilo que aconteceu ao perispírito é causado pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, como acontece com o suicida, aquela marca vai permanecer ali até que ele tenha condições de começar a reencarnar e refazer o perispírito. Só com novos reencarnes. Então ele reencarna, aborta, vai fazendo, começando a montar o perispírito, começando a remontar aquela região ali, até que ele possa ter uma encarnação um pouquinho maior. O perispírito só vai se regenerar aonde ele foi maculado. Ou seja, ele foi maculado na Terra, ele vai se regenerar na Terra, encarnado. É complicado, é muito complicado as escolhas que fazemos com o nosso livre-arbítrio. Nós esquecemos, né, que somos co-criadores, somos deuses. Então aquilo que nós escolhemos é lei. Então eu escolhi dar um tiro no coração, eu vou ficar com aquele tiro no coração, meu perispírito ficará com aquela marca, com aquela dor, com aquela bala lá dentro perfurando o coração, porque foi a minha escolha, eu escolhi, ponto. É por isso que ele está dizendo aqui, ele vai acordá-lo não só para a consciência dele, mas para a imensa dor que ele vai sentir e vai continuar sentindo até que ele consiga ir melhorando com os tratamentos para depois poder começar a ressarcir a besteira que fez. Esquece-se de que vamos despertá-lo não só para a consciência própria, senão também para a dor. Romperemos a crosta de magnetismo inferior que o envolve. E Raul regressará ao conhecimento da situação que lhe é própria,
Entretanto, sentirá o martírio do peito varado pelo projétil, rugirá de angústia ao contato da sobrevivência dolorosa, criada, aliás, por ele mesmo. Ora, em tais casos, as primeiras impressões são francamente terríveis e escoam-se algumas horas antes de seguro alívio. E como outras obrigações esperam por nós, será conveniente entregá-lo aos cuidados de outros amigos. As observações calaram-me profundamente. Decorridos 20 minutos aproximadamente, Alexandre voltou acompanhado de 2 irmãos, que prontificaram a conduzir o infeliz, e daí a algum tempo encontrávamos-nos em uma casa espiritual de socorro urgente, localizada na própria esfera da crosta. Via-se que a organização atendia a trabalhos de emergência, porquanto o material de assistência era francamente rudimentar. Então era um posto de assistência perto ali de onde eles estavam. Adivinhando o meu pensamento, Alexandre explicou. No círculo de vibrações antagônicas dos habitantes da crosta, não se pode localizar uma instituição completa de auxílio. Então é um posto de socorro, o que estava ali são só para os primeiros socorros. Socorro são postos de socorro que existem em todos os cantos aqui na Terra, justamente para isso, para acolher, para socorrer aqueles que não têm condições de irem para regiões mais distantes, né? O trabalho de socorro deste modo há de sofrer incontestável deficiência. Esta casa, porém, é um hospital volante que conta com a abnegação de muitos companheiros. Deposto a Raul num leito alvo, o devotado instrutor começou a aplicar-lhe passes magnéticos sobre a região cerebral. Não se passou muito tempo e o infeliz lançou um grito estertoroso e vibrante, dilacerando-me o coração. Eu morro, gritava Raul, em suprema aflição, tentando agora escalar paredes. Acudam-me por caridade. E comprimindo o peito com as mãos, exclamava em tom lancinante. Meu coração está partido, ajudem-me, não quero morrer. Enfermeiros solícitos amparavam-no com atenção, mas o paciente parecia tomado de horror. Olhos esgazeados em máscara de sofrimento indefinível, continuava gritando estentoricamente, como se houvesse acordado de pesadelo angustioso. Esther, Esther, chamou o infeliz, recordando a esposa devotada. Vem em meu auxílio, pelo amor de Deus. Socorra-me, meus filhos, meus filhos. Alexandre acercou-se dele paternalmente e obtemperou. Raul, tenha paciência e fé no divino poder. Procure enfrentar corajosamente a situação difícil que você mesmo criou. E não invoque o nome da companheira dedicada, nem chame pelos filhos amados que deixou na sua antiga paisagem do mundo, porque a porta material de sua casa se fechou com os seus olhos. Se você tivesse cultivado o amor cristão, prezando as oportunidades que o Senhor lhe confiou, fácil seria, em um momento destes, regressar ao ninho afetuoso para rever os entes amados, ainda que eles não conseguissem identificar a sua presença. Mas, agora, meu amigo, é muito tarde. É necessário aguardar outro ensejo de trabalho e purificação, porque a sua oportunidade com o nome terrestre de Raul está finda. Foi ele mesmo que escolheu, né? Imenso pavor a estampar-lhe no semblante, o interpelado revidou. Estarei morto porventura? Não sinto o coração varado de dor? Não tenho as vestes ensanguentadas? Será isso morrer? Absurdo! Muito sereno, o bondoso instrutor voltou a falar. Não empunhou sua arma contra o próprio peito? Não localizou o coração para exterminar a própria vida? Ó, meu amigo, podem os homens enganar uns aos outros, mas nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Nenhum de nós poderá iludir a justiça divina. Vamos continuar na terceira parte deste capítulo.